e estão apresentadas aqui, eu apresentei na leitura anterior do relatório a matéria de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado, e portanto os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado, conhecimento do caso, por veículos de ampla repercussão, e aí você pega e não julga Conselho de Ética. os do 8 de janeiro, que muitos aqui deveriam ter sido casados está por falando isso. agora, E não ele julga está o argumento institucionalizando que foi antes a da atual rachadinha. legislatura e quer julgar algo que aconteceu ao menos com fábulas, 3, 4 anos antes da atual legislatura. livrar o Janones, que é réu Não é confesso possível. nos áudios. Não pode Nós ter vim dois aqui para pesos pôr e duas pressão, porque se a medidas. população, escreve todo mundo assim, Porque senão vários povo aqui que pelo posaram povo. como arautos da moralidade, se não tiver muitos pressão aqui popular, poderiam ser ele questionados. vai Eu não continuar vou dar o deputado. trabalho de citar, E nós o Google precisamos de resolve pressão. para quem tem interesse, escreve assim, né? o povo sobre pelo coisas povo. e acusações, muitas delas bastante complicadas, como agressão à mulher, e outras tantas que ocorreram antes do mandato, até por Agora você rachadinha imagina de um braços cara, direitos e imagina Assembleia um cara Legislativa. autorizando Eu não vou rachadinha aqui exposta dessa. individualizar para que Tocar a a gente mão na não entre máquina numa pública discussão mais que vai poderosa do Brasil, desandar de pra quase gritaria, 1 trilhão pra agressão, porque de não reais. sabem lidar Imagina o que esse quando cara não vai fazem fazer. com eles o que eles adoram fazer com os outros. É o seguinte. Mas poderia citar um a um É muita de acusações que fica aqui. antes Mas o dessas meu respeito a esses que deputados que respondem têm na coragem. justiça. Não é só de ato antidemocrático, Assim, não. o É de tanto que eles são corrupção, fortes. é de rachadinha, Eles são é bons de de fábula, agressão não, à tem mulher. que- é lá. Teve deputado que eu não Tem quero nada. nem citar aqui, que outro dia me chamou para dentro do gabinete dele, quase chorando, posa de machão aqui, quase chorando, para dizer, não, pede para não entrarem com a representação contra mim no Conselho de Ética. Mas eu não vou citar o nome aqui, porque eu não quero expor ninguém. Cita! Pode citar, moço. Cita aí, fala qual foi a A carapuça conversa. já serviu de Não, cara. não ele já serviu, apresentou. moço. Mas enfim, Eu acho que você, não, eu acho eu que não você vou só entrar. fez agora, você só eu mentiu. não vou entrar nas individualizações Aqui de não tem casos. processo contra mim, não. Nas individualizações de casos. É o seguinte, nós vamos salvar poderiam São ser Paulo citados desses aqui pra invasores de cada um. terra. O que eu quero reafirmar Invasor de com direitos. isso, Nada, rapaz. presidente, aqui é outro jogo, aqui é é outra que o que coisa. está em É o jogo que hoje? aqui Tem outra coisa. não é Você tem que entender que o o debate caso tem que do não é só mérito, rede porque social esse, falando. Isso a mesmo. justiça Seu sonho é ter uma que rede social igual o essa. que está em Seu jogo sonho, é né? se esse Quem conselho te chamou aqui? vai Quem usar te chamou dois aqui? pesos e duas Quem foi que chamou? medidas para condenar É o quem a desespero. extrema-direita não gosta e Eu nem depois sei quem para ele é, quem ele é. absolver deputado que apoiou Quem invasão do Congresso Nacional, ato antidemocrático e todo tipo O de Janones coisa. é um câncer exatamente no parlamento. isso que está em Escreve assim, ó, jogo. Janones Por é um isso o nosso câncer. relatório é pelo Nós precisamos arquivamento. colocar. Obrigado, Olha lá, presidente. pediu arquivamento com prova. Deputado Guilherme Boulos, Aí tem coragem. André Janones, que deseja fazer uso da palavra para sua defesa antes de iniciarmos a votação. Olha lá. Esse é 10 minutos. Deputado André Janones. Boa tarde, presidente, senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas. pra cima. Bom, eu quero iniciar lamentando esse circo que a gente viu armado aqui no Conselho de Ética. Presidente, foi promovido pelo deputado Nicolas. Eu gostaria de que o senhor garantisse minha fala. A garantida eu peço ao deputado Nicolas e a todos os deputados vamos ouvir a defesa do deputado André Janones. Perdão, senhor presidente, só chamei de palhaço. Então, retornando. O Nicolas é bravo. Eu quero deixar aqui o meu lamento e já iniciar, antes de entrar no mérito do que está sendo discutido aqui hoje, presidente, eu quero dizer aos colegas, em especial aos membros desse Conselho de Ética, vocês que vão dar o voto aqui hoje, dizer que eu discordo da fala da maioria dos deputados aqui do PL, quando eles disseram que existe só um pingo, eu até anotei as palavras aqui, um pingo, um restolho, uma ponta, uma pequena parte de deputados corretos aqui dentro do Congresso Nacional. Eu quero dizer que eu acredito no Poder Legislativo, eu acredito na Câmara dos Deputados, eu acredito no Senado E aí, Federal, Boulos eu vai acredito passar no pano e Congresso vai Nacional, encerrar eu não sua acredito pré-candidatura em São Paulo. golpistas, Ninguém em São que Paulo vai perdoar criminosos, você. que Ninguém vai corrupção confiar num economia cara aqui desse. dentro Entendeu? dessa casa. Eu sou seu opositor e você da não vai grande para o segundo maioria turno também. desse Não vai parlamento. ter segundo Os turno. Escreve todo corruptos, mundo os assim. canalhas, os mau Não vai caráter ter são e continuarão segundo sendo turno em São Paulo. uma exceção. Tá Segundo bom? ponto que eu queria trazer é que durante a fala dos que me antecederam, eu não vou entrar no mérito de cada um por um simples fato. Eu acredito também, assim como o relator, que por incapacidade. Não é, eu vou discordar do relator nesse ponto. Eu não acredito que seja só hipocrisia. É burrice. Eles são burros, eles não sabem ler, eles não sabem interpretar o Vai texto. conseguir, alguma coisa. Então,
Vejam bem, eles não conseguem ler e eles não conseguem diferenciar. Sabe por quê, deputado Albuquerque? Porque o bolsonarismo, ele se faz assim, ele se faz com aquilo que vocês viram ali mais cedo. 300 pessoas com celular na mão, sabe para quê? Para fazer recorte. Como se vocês que estão aqui no conselho que vão votar, como se eles impusessem a verdade deles a vocês. Dizendo, olha, quem votar a favor do Janones está votando a favor da rachadinha. Olha, deputado, eu vou colocar lá na rede social que você votou a favor ou contra. Como se eles tivessem o poder de intimidar vocês. Como se vocês tivessem chegado aqui por conta dos eleitores deles. Vocês não precisam deles para nada. Eu me elegi sem um voto dessa corte. E vocês também não precisam deles. Vocês podem votar de acordo com a consciência de vocês. E aí vamos entrar agora, senhor relator, senhor presidente, no mérito. Porque, como eu disse, por incapacidade, porque até hoje não passou na OAB, por incapacidade, eles não conseguem interpretar. Eles não conseguem fazer uma análise de crime. Tem um decálogo de lei que fala o seguinte: discutido aqui é se cabe ou se não cabe a representação. Vamos lá. E aí, dentro dessa fala que eles acuse as pessoas daquilo que vocês deles. Tipo assim, olha, você viu que essa folha é amarela? A folha é branca. Mas você fala, você só balança a cabeça. Não, a folha é branca. Mas eles impõem na rede deles que acaba o que eu estou falando. Eles impõem que a folha é amarela, mas não é amarela. Deixa o depoente está sendo gravado. O depoente está sendo gravado, é regimental. Regimental está sendo gravado. Tem que seguir o regimento. Sacar a boca, por favor, tem que seguir o regimento. Presidente, aqui não é um barco, Tá nervosinho? Eu acho que tem gente nervosa aqui. É uma bagunça o parlamento justamente por conta de gente que respeitar o regimento, presidente, não é uma mais de 80% do tempo no parlamento é com discussão sexual. Coronel Zeda. Para concluir, se você se atentar, e aí a exceção também, quero fazer uma ressalva aqui. O Carlos Gilberto, apesar de eu discordar totalmente do voto dele, obviamente, mas ele foi o único que se ateve ao relatório do Guilherme Boulos e aos fatos que estão sendo discutidos aqui. Então vamos ater, a todos vocês que vão votar, vamos ater o que está dito aqui. Foi dito aqui várias vezes, alguns deputados aqui citaram o exemplo do deputado Daniel Silveira, para dizer o seguinte: nenhum parlamentar pode ser punido pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Eles escondem de vocês que o assessor que me denunciou, o senhor Cefas Luiz Paulino, ele diz para o Metrópolis na entrevista isso que está aqui no relatório, que eu fazia rachadinha, que eu devolvia os recursos e tal. Esse assessor é intimado, senhor presidente, senhor relator, pela Polícia Federal para dar o depoimento. E durante o depoimento, o delegado pergunta a ele: o Janones já fez rachadinha? Você já viu? Primeiro, você já devolveu o salário para ele? Não, senhor delegado, nunca devolvi um centavo. Aí ele pergunta: mas você já viu alguém devolver? Não, senhor delegado, nunca vi ninguém devolver um centavo para ele. O delegado pega a matéria e fala: olha, mas você está se contradizendo, porque no Metrópolis você disse que ele devolveu o dinheiro. Ele falou assim: eu fui candidato e serei novamente. Na mídia eu falo o que eu quiser, na justiça eu tenho que prestar conta das minhas palavras. Nunca vi ele fazer e nunca fiz. O denunciante disse isso, está no inquérito da Polícia Federal. Abri mão do meu sigilo, abri mão do meu sigilo bancário, do meu imposto. Não tenho casa de 14 milhões, não tenho loja de chocolate, não tenho nenhum patrimônio. Meu patrimônio reduziu de 2018 para 2022 em mais de 80%. É muito incompetente. Então não teve nenhuma prova material. Terceiro e último ponto. Se você se atentar à fala, isso quer dizer, vou conversar em particular. Na hora que eu conversar, essa conversa nunca ocorreu e o áudio foi adulterado. A prova é que o áudio foi editado e adulterado. Eu precisava estar falando tudo isso aqui? Não, eu não precisava estar falando nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está discutindo o mérito do processo. Ninguém aqui está discutindo se rachadinha pode ou não pode ser feita. Se pudesse, o Flávio não era mais senador, o Carlos não era mais vereador. O que a gente está discutindo aqui é simplesmente: deputados podem ser punidos, acusados, julgados
por atos supostamente cometidos na legislatura anterior? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem deputado aqui que já matou, tem deputado aqui que matou atropelado, tem deputado que já agrediu a namorada. Eles podem ser, tem assaltante de banco que venceu a eleição e não assumiu. A pergunta é, o deputado pode ser julgado por um ato anterior ao atual mandato? Sim ou não? É só isso que a gente está discutindo aqui. E os precedentes, como o relator Guilherme Boulos muito bem colocou, é de que não podem. Os invasores do 8 de janeiro, é o seguinte, eles cometeram esse ato, se é que cometeram, na legislatura anterior. Então não pode ser julgado nessa legislatura. Acabou! Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todos os partidos. A realidade é que tem alguns aqui que ainda não aceitaram o resultado das urnas em 2022 e tentam fazer isso aqui um palanque. Seja contra mim, seja contra o relator. Nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro e Lula, nós estamos discutindo simplesmente. Está discutindo o que, Marçal? Pode ser julgado nessa legislatura por um ato atribuído a ele na legislatura anterior? Sim ou não? É só isso que eu humildemente peço aos nobres colegas que compõem esse conselho para que votem de acordo com essa resposta. Se vocês entenderem que nós parlamentares devemos ser julgados ou não por um ato atribuído a nós em uma legislatura anterior. E que lembrem da jurisprudência, do precedente dos invasores do 8 de janeiro que foram absolvidos sob esse argumento. É só isso, presidente. Processo de votação, nós temos encaminhamento, dois oradores favoráveis aqui sentindo ao relator na pele o e que dois seria contra minha o vida por relator. 4 anos e pelos 250 mil votos. O deputado Nicolas Tava mais velho, eu acho. 3 minutos. Ok, basicamente virou o pastor Janones agora, né? Realmente é impressionante como a pessoa se transforma para tentar se livrar, fazendo quase uma petição para pedir para os deputados para livrar ele da rachadinha. Sabe o que é interessante? Ele não mostrou o áudio, porque ele não tem coragem. Ele disse que foi editado, horas. Editado é o que você faz na rede social. O áudio é cristalino. E não tem dessa de que, é porque foi anterior ao mandato, não. E não foi somente um assessor teu, foram vários assessores teus. E é muito claro aqui para todos os deputados de que não somente, porque isso é ruim para você. O que eu vejo é que nem mesmo os próprios deputados de esquerda, os deputados janones, por conta das suas inúmeras fake news, das suas inúmeras maneiras de se portar ruim no Congresso e fora do Congresso, eles não fizeram uma defesa sobre a tua atitude. Eles não fizeram. Simplesmente a deputada começou o discurso dela para defender o Janones, dizendo que hoje era o dia do meio ambiente, dia 4. Nem dia 4 é hoje é dia 5. Para você ver o nível que está acontecendo da defesa do Janones, que é uma pessoa sem prestígio. É uma pessoa que não demonstra honestidade. É uma pessoa que não tem relacionamento nessa casa. Eu confesso que hoje é a terceira vez que eu vejo ele aqui, em 1 ano e pouco de mandato. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relacionamento, nem com os deputados, nem com os demais. Vive da desgraça alheia, vive da fake news. E aqui, caros deputados, não caiam nessa balela do relator Guilherme Boulos, que, poxa, inclusive, se colocaram ali numa situação complicada, né? Pré-candidato a prefeito de São Paulo, e o PT jogar no colo do pessoal para poder defender um rapaz como esse daqui, que é inepto, de boas qualidades. Agora, de fato, não é que nós estamos discutindo o mérito, nada disso. Pô, não é isso. O senhor sabe que não é isso. Nós estamos literalmente discutindo um áudio cristalino, dizendo que os assessores do deputado Janones cometiam e devolviam o dinheiro para ele. Do tanto que ele não sabe se defender, é de que ele não mostrou o áudio. Eu te desafio de mostrar aqui o áudio. Afinal de contas, se alguém chega para mim, Nicolas, há um áudio dizendo isso e isso sobre você. Fala, opa, não, aqui ó, mostra o áudio e refuta o áudio. Sabe o que o Janones fez nos seus minutos aqui de defesa? Ele tentou fazer o que ele sempre faz, uma inversão de lógica. Falando sobre dia 8, falando sobre golpistas, só que de fato sobre a sua defesa não há, Janones. E realmente vai ser vergonhoso para os demais deputados, e eu não faço isso. Mas hoje farei questão de expor da rede social que o Janones tanto inveja teve,
de expor a todos os deputados que votaram para poder livrar um rachador corrupto aqui, e confesso que rei da rachadinha. Muito boa sorte, Janone, eu não te desejo nenhuma. Vossa Excelência, está alternando um sim e um não. Presidente, eu queria fazer 3 observações. A primeira, a atitude de Vossa Excelência de evacuar o plenário daqueles que não são deputados e acho, presidente, sugiro inclusive de ser uma decisão coletiva, de não ser só de Vossa Excelência, acho que as reuniões da Comissão de Ética, todas elas, não deveriam ter assessores ou gente de fora, só apenas deputados. Até porque, do ponto de vista da transparência, a TV Câmara está transmitindo. Eu vi agora, semana passada, o julgamento do Donald Trump. E lá não apareceu nenhuma foto no julgamento da Corte Superior. Apenas desenhos, gente desenhando as figuras que estavam lá dentro. Porque a Comissão de Ética e de Parlamentar é uma coisa muito séria. Porque nós não somos juízes. Ninguém tem dinheiro para isso, não. Nós somos eleitos pelo povo. Não tem ninguém com esse dinheiro para comprar, não. Ou seja, quem que tem esse dinheiro para comprar essa coisa? Portanto, nós Ela não está vendo. Justiça. E na medida que você tem um debate ou que tomar posição sobre um colega, sobre a questão ética, comportamento ético e decoro parlamentar, é uma coisa muito séria, você está tirando a vontade sagrada aqui do povo brasileiro. Então essa é a primeira sugestão. Parabenizo, cumprimento a Vossa Excelência pela decisão. Acho eu, inclusive, que teria que tirar, inclusive, o Paulo Marçal aqui da reunião, porque ele não é deputado, ele não é assessor e acho que ele não deveria ter nenhum privilégio e nenhum precedente em relação a isso. A minha sugestão é que todas as reuniões da Comissão de Ética não tivessem mais apenas parlamentares e membros desta comissão. A segunda, eu queria, companheiro deputado Guilherme Boulos, cumprimentá-lo. Eu já admirava a Vossa Excelência e passei a admirar ainda muito mais. Porque Vossa Excelência é uma atitude corajosa, é verdade. Eu nasci para incomodar, porque eu estou calado. O presidente da comissão autorizou minha entrada. Estou com a ética aqui. Eu respeitei demais os 200 parlamentares, eles não têm acesso desde a antiga legislatura. Eles estão desesperados aqui, porque a guerra aqui é da ética. O Brasil perdeu isso. Se o Janone continuar deputado, a gente tem que pedir licença aqui, fechar esse parlamento e dar uma vassoura para cada um. E cuidar da cidade da melhor forma que aqui. É impossível esse cara continuar. É que você usa, em certa medida, os mesmos instrumentos do ponto de vista de mídia social, coisa que nós esquerdos temos. E isso irrita muito eles. E você estava do lado do Lula, e eles estavam do Bolsonaro, você vê que eles têm um time grande. E você sozinho venceu eles todos. Pode concluir. Você que definiu a eleição. Então, eu queria você percebe que eles ficam nervosos. Eles ficam nervosos toda vez que falam em joia. Essa coisa dele é complicado. E você disputa no mesmo terreno deles. Eu quero dizer o seguinte: você aqui, nós vamos votar para que você continue seu mandato, você continue tendo as suas ideias e você continue defendendo o governo Lula, porque o que irrita eles é difícil, tá vendo? Eles têm um problema de democracia muito forte. Eles têm um problema. O Janones aí, o mau caráter de Janones. O caráter de Janones. Tá, vamos respeitar. Os caras da esquerda fazem isso aqui virar uma hora de quinta série. Ela tá doida, querendo pensar.
votação. Pela ordem, presidente. Ô, Janone, sabe o que irrita eles? Não é esse debate da rachadinha. É quando você twitta, quando você foi lá no X, na rede social, que o Brasil voltou a crescer, que o Brasil está indo em emprego, que o Brasil está em inflação controlada, que o Brasil, o presidente Lula, voltou a ter os programas sociais. Então, se você quiser, eu sei que você não entra na jogada deles, mas para continuar irritando eles e fazer com que eles peguem atenção cada vez mais, continua falando dos feitos do governo Lula e com certeza vai irritá-los muito mais. Senhor presidente, não é um contra e Deputado Marcos Gilberto Silva. Uma palavra. Deputado Gilberto Silva. Senhores parlamentares, eu gostaria que os senhores prestassem atenção. Quando eu iniciei o voto, eu falei que aqui era uma casa política, teria os argumentos políticos e teria também os jurídicos. Falei para todos ficarem atentos a isso. Então eu gosto de me ater, como eu falei inicialmente, o deputado Paulo Souza, que é um grande jurista, a questão jurídica. Contra-argumentando os argumentos do deputado Guilherme Boulos. Que ele tem o direito de assim fazer. Se não vejamos, está em todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação do nosso país, inclusive que defende o atual presidente da República, inclusive a senhora Rede Globo, que abocanhou sozinha quase 65% das verbas publicitárias do nosso país. São fatos, dados concretos. Está aqui, pessoal, o novo áudio. A denúncia é lá atrás, ok, mas não tínhamos provas. Então foi um fato novo. O direito é muito claro e objetivo. Devido ao processo legal que a Suprema Corte está rasgando, Constituição Federal que a Suprema Corte está rasgando, com o auxílio de vários parlamentares aqui, que a gente respeita, apesar de discordar, mas aqui é o devido processo legal. Mais uma vez eu insisto, senhores parlamentares, senhor presidente, população que está em casa nos ouvindo e nos assistindo, não estamos dizendo que o deputado André Janones é culpado ou inocente. Aqui é apenas a admissibilidade do processo contra ele. Se ele vai ser cassado ou não, é no decorrer do processo que terá uma votação aqui e no plenário. Isso é o objetivo. Agora os senhores não quererem nem a admissibilidade, aí olha a imagem que iremos passar para a população brasileira como representantes do povo, onde estamos aqui com mais de 200 milhões de votos, todo o parlamento brasileiro. Deputado Domingos Sávio, nosso grande jurista. Então eu peço aos senhores que vamos se ater ao fato, questão jurídica. Ele cometeu o crime pelas acusações. Não estou dizendo que ele é culpado, nem inocente. Legislatura passada, ok. Mas as provas e os fatos concretos que ensejou o nosso pedido de procedimento aqui na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, senhores parlamentares de vários partidos, é com base em fatos novos, devido ao processo legal, ordenamento jurídico brasileiro, Código Penal. A nossa legislação é clara com relação a isso. Eu posso ser acusado de vários crimes, mas se não tem provas concretas nessa legislatura, eu não vou pagar, como determina o nosso regimento. Então, para concluir, senhores parlamentares, a questão é objetiva e clara. Iremos votar, só para concluir, do presidente, 30 segundos. Iremos votar pela admissibilidade do processo contra Janones. Quem vai dizer que ele é culpado ou inocente é o devido processo legal que a Suprema Corte brasileira está rasgando há vários anos no nosso país. Agradeço o deputado Gilberto Silva. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa, para encaminhar por 3 minutos. Obrigado, presidente. Eu peço a Vossa Excelência acrescente o meu tempo como liderança de governo. Eu começo a fazer... Deputado Rogério, eu peço a Vossa Excelência que possa, até para a gente adiantar, Vossa Excelência possa encaminhar em 3 minutos, eu abro a votação, depois Vossa Excelência continua utilizando o tempo devido. Só para a gente poder adiantar. Vou me esforçar para falar em 3 minutos. Se eu precisar de um tempo a mais, Vossa Excelência faz o que eu estou no tempo regimental. Mas vou buscar fazer o mais rápido possível, mas se for possível eu faço em menos tempo, mas queria garantir meu tempo regimental. O que nós estamos votando é se há admissibilidade ou não de algo que não aconteceu nessa legislatura. Então, nesse sentido, eu polemizo com o que está aqui acontecendo. Porque não existe precedente nesta casa de que alguém tenha sido punido
ou que tenha admissibilidade de algo acontecido em outras legislaturas. Portanto, fazer isso seria evocar erradamente uma punição, possível punição a um deputado. Então vocês estão fugindo da regra e não daquilo que manda realmente o Estatuto e o Conselho de Ética. Não há como se admitir algo que não foi feito nessa legislatura. Nesse sentido, o parecer dado pelo deputado Boulos é completamente correto. E foi neste assunto que ele adentrou. Esse é o assunto que tem que colocar. O deputado que me antecedeu agora colocou, mas é a admissibilidade. A admissibilidade de algo que não aconteceu nessa legislatura não pode ser admitido. É simples assim. Então é uma questão evidentemente regimental. Sobre a questão de mérito, que não é o caso de entrar, mas eu queria, antes de falar alguma coisa disso, me remeter também a algo que está levando aqui, em especial o PL, se posiciona de maneira tão sectária e ao mesmo tempo tão fora dos propósitos regimentais. Que eu acho que outros oportunismos aqui. Um deles é em relação ao parecer do deputado Boulos. E é muito correto, e todos sabem que ele está se atendo à causa regimental. Mas a coisa é tão grave que até mesmo um pré-candidato a prefeito de São Paulo, de ultradireita, se adentra aqui, grava tudo para poder tentar influenciar em São Paulo a eleição. Ora, a intenção está clara. Não existe intenção real de se ater ao regimento e ver se pode ou não haver punição. Querem fazer aqui, com esse ultradireitista Pablo Marçal, uma pré-campanha para São Paulo. E ele ainda aqui é retirado, presidente. É um moleque de rede social que quer virar prefeito. Então, veja bem, isso pode ser feito aqui dentro dessa comissão. Essa é uma intenção. Fazer com que o deputado Boulos, ele seja julgado por um parecer claro que ele dá e corajoso, como diz o Matar. Essa é a primeira questão. Segundo, senhor presidente, o senhor vê como eles agem. Por isso que eu não consigo o meu tempo. Eles não conseguem ouvir assim. São agressivos, é o ódio, é o fake news. É costume fazer. O senhor vê como é. É sempre assim. Não acabou. Obrigado, presidente. O regimento me dá razão e várias de pessoas mal intencionadas que não querem fazer o debate não me afligem. Não me afligem. É da lógica. Fizeram isso na CPMI do golpe o tempo inteiro. No final das contas, a CPMI indiciou Jair Bolsonaro, está indiciado, e essa semana provavelmente vai ser indiciado pelo crime de joias e vai ser indiciado também o ex-presidente Jair Bolsonaro por falsificação de cartão de vacina. E daqui a pouco, além do roubo das joias, Deputado Gaia, além do... Mas eu fui tolerante com todos vocês, você é tolerante com o deputado. Além do roubo das joias, vai ser também indiciado porque quis acabar com a democracia e o direito de voto no Brasil. Então isso aqui move o ódio, que é o segundo motivo que move aqui. Não é contra o Janone. Não é contra o Janone. Na verdade, estão fazendo aqui uma política de ódio para tentar atacar alguém que tem uma posição favorável ao governo. Como eles não têm uma capacidade cognitiva de entender a ligação de um assunto a outro, a gente precisa ser mais explicativo. Mas é óbvio. Se eu faço a lógica, agora acho que eles vão entender. Eu vou dar uma aula, vocês desenhando. Se não consegue comprovar que houve algo nessa legislatura, é preciso então fazer um ataque de mérito, que não é dessa legislatura, para atacar o presidente Lula. Acho que agora entenderam a volta que eu dei para que eles pudessem compreender que eu estou dentro. Eu entendi. E é exatamente o que querem fazer em relação ao Janone. Ele fez aqui a defesa, terá a oportunidade de fazer defesa de conteúdo outras vezes, e assim o fará, mas ele não pode ser julgado por algo que ele não fez nessa legislatura. Isso é tão óbvio, isso está tão sem precedentes anteriores em local nenhum dessa Câmara,
E fica lógico, óbvio, então aí se casa. Então estes são dois fatos. Fazer política eleitoral para São Paulo aqui, aproveitando o voto, trazendo um moleque de pré-candidato, Pablo Marçal. Muito bom! Para poder fazer lives, etc. E não um julgamento sério da política que nós aqui estamos conversando. Então, todos, a demonstração de que o moleque vem aqui para fazer esse tipo de pré-campanha já demonstra que não pode ser mesmo pré-candidato a prefeito de São Paulo, pelo menos não pode ser eleito prefeito de São Paulo. Isso fica claro, porque realmente é um absurdo tentar chegar aqui e tentar fazer nas mídias sociais, como é que eles chamam? De quem? Como é que é o nome dele? Tentam fazer na mídia, lacrar, que é o que ele consegue fazer, apenas lacração. Vamos votar, presidente. Vamos votar. Presidente, terminando o tempo aí, queria dizer, o nosso Janones coloca bem, que a raiva dele é o que está acontecendo agora com o Brasil. O Brasil agora passou a 8ª economia do mundo. Diziam que o Brasil seria um país dilacerado, um país arrebentado. E o governo do presidente Lula está gerando mais emprego, gerando renda. O Brasil tem crescido. E isso com certeza irrita os bolsonaristas e os fazem perseguir deputados aqui nesta casa. Porque a perseguição se dá em torno de algo que ele sabe que foi cometido. E isso está sendo também investigado por Flávio Bolsonaro, por Carlos Bolsonaro e assim por diante. Portanto, a questão da rachadinha do Queiroz, que todo mundo conheceu, isso eles simplesmente dizem que não existiu. A partir um presidente iniciado por roubo de joias. Portanto, os arautos da moralidade aqui dentro querem desviar do assunto, que é um assunto central. O crescimento da política econômica no Brasil, o país ser agora o 8ª economia do mundo, e ao mesmo tempo ter um ex-presidente que realmente que será provavelmente preso na Papuda, um ex-presidente que agora vai ser taxado